Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 12 de maio, segunda-feira da quarta semana da Páscoa, a chamada Semana do Bom Pastor, onde devemos elevar as nossas súplicas aos céus, rezando ao bom pastor, por aqueles pastores que o Cristo tem colocado à frente da igreja, a começar pelo nosso Papa, e agora, tendo a alegria do nosso novo Papa, Leão XIV, nossos bispos e presbíteros que assumem as igrejas, as comunidades eclesiais em todas as partes do mundo. Uma semana, a Semana do Bom Pastor, para rezarmos por aqueles pastores já constituídos e colocados à frente do rebanho de Cristo, e também suplicando a Jesus que suscite no seio da sua igreja mais santas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. O Evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 10 de São João, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já estamos chegando nos meados deste terceiro milênio, e a humanidade parece cada vez mais sem saída. Os rumos adotados pela economia, pelas finanças, pela organização do trabalho, pela globalização, parecem ter chegado a um beco sem saída. As ideologias anticristãs são divulgadas nas escolas e nas universidades, fazendo com que os nossos jovens se sintam perdidos e até mesmo se sintam desmotivados a continuarem acreditando nos valores cristãos. Aprofunda-se o fosso entre ricos e pobres, entre o hemisfério norte e o sul, enquanto a sociedade urbana está imersa em um cenário de solidão, dependência de drogas, violência e falta de sentido para a vida. Para onde ir? Jesus se apresenta como uma resposta permanente. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Como quem diz, por mim poderão entrar e sair e encontrarão passagem para a vida e para a vida plena. Fechando a porta, o bom pastor protege suas ovelhas dos perigos noturnos. Abrindo a porta pela manhã, o pastor conduz o seu rebanho às águas tranquilas
e as campinas verdejantes, como rezamos no Salmo 22 e 23, entre parênteses. Uma das imagens de fundo bíblico que o Concílio Vaticano II utiliza para a definição da Igreja de Jesus é exatamente a figura do redil. A Igreja é o redil de Cristo, o lugar onde as ovelhas se reúnem em torno do seu pastor, para se alimentar da sua palavra e para se alimentar da Eucaristia. A Igreja é um redil do qual Cristo é a única e necessária porta. É também a grei, o rebanho, da qual o próprio Deus prenunciou ser o pastor. Suas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, cheios de limitações e fragilidades, são, contudo, incessantemente conduzidas e nutridas pelo próprio Cristo, o bom pastor e príncipe dos pastores, ele que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus chamou a nossa atenção para um critério de fidelidade, para sabermos se somos mesmo ou se estamos mesmo sendo ovelhas do rebanho do Senhor. As ovelhas identificam a voz do seu pastor. Não muito bem dotadas de visão, afirma-se sobre as ovelhas, elas apuram os ouvidos para não serem atraídas por um mercenário ou um falso pastor, que poderá explorar as ovelhas sem se importar pela vida delas. Ora, a voz de Jesus nos vem por sua igreja, pelo magistério eclesial, através da tradição apostólica, o ensino dos grandes concílios e dos papas, a supervisão dos bispos em comunhão com Pedro, nosso Papa de hoje. Vivemos um tempo de vozes dissonantes dentro e fora da igreja, livros com doutrinas estranhas à ortodoxia da fé, mestres que destilam o veneno da rebeldia mesmo nos seminários, de onde sairão os futuros pastores. Além de um clima de libertinagem litúrgica, apesar dos constantes apelos dos papas e dos dicastérios da Santa Sé, nos dizendo que a Sagrada Liturgia da Igreja pertence à Igreja e ninguém pode se outorgar donos da liturgia e fazer da liturgia o que quiserem. O cristão fiel, se estiver atento às moções do Espírito Santo, saberá separar o joio do trigo e não confundirá a voz do pastor, o único que deu a vida por nós, com os gritos dos mercenários e dos falsos pastores. Infelizmente, até dentro da igreja hoje, tem muitas vozes dissonantes em relação à voz do bom pastor. Sim, bispos, sacerdotes, que se deixam levar por ideologias que não estão em verdadeira sintonia com o Evangelho e com a tradição apostólica, e acabam distorcendo a mensagem de Jesus e a própria pessoa e missão de Jesus, querendo transformar Jesus em algo que ele não pode ser, um mero profeta, um revolucionário marxista, ou alguém que veio apenas se preocupar com uma transformação social deste mundo. Sim, muitas vozes dentro da igreja não têm sido a voz do bom pastor para as suas ovelhas. E por isso, o cristão precisa estar cada vez mais em sintonia com o Espírito Santo, buscando conhecer a verdadeira doutrina de Cristo.
e seguindo os pastores que têm sido fiéis à doutrina de Cristo. É assim que saberemos separar o joio do trigo. Mas nos perguntemos, queridos irmãos e irmãs, eu tenho sido uma ovelha fiel do rebanho de nosso Senhor? Estou atento à voz do bom pastor que chega a mim através da Santa Mãe Igreja? Ou eu tenho dado ouvido a vozes dissonantes que não estão de acordo com a doutrina de Cristo, o nosso único e verdadeiro bom pastor? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você e para sua família.